Os dinossauros foram um grupo de animais que viveram há milhões de anos atrás. Existiram várias espécies, desde pequenos carnívoros até os herbívoros gigantes como os sauropodes. No passado, sua diversidade era imensa, em todos os continentes do planeta, principalmente nas regiões tropicais e frias na época. Nesse documentário irei mostrar as características dos dinossauros desde de sauropodes e herbívoros ornitistia até os teropodes saurischia. Meu nome é Wesley Pedro e sejam bem-vindos ao canal WP Zoology, e bora para o episódio de hoje. Dinossauros, os gigantes do passado. O Brasil possui mais de 60 espécies catalogadas de dinossauros, com fósseis concentrados principalmente nos estados do Rio Grande do Sul, Ceará, Maranhão, Minas Gerais e São Paulo. O sul do país é cientificamente reconhecido como um dos grandes berços evolutivos, abrigando alguns dos fósseis mais antigos do mundo. A seguir irei falar das espécies de dinossauros brasileiros mais conhecidos. Staurikosaurus priesei é o dinossauro brasileiro mais famoso mundialmente por ser um dos mais antigos do planeta, descrito em 1970 pelo paleontólogo Edwin Harris Colbert. Seu nome significa Lagarto do Cruzeiro do Sul, em referência à constelação visível no hemisfério sul, e o termo Priesei homenageia Llewellyn Ivor Price, o pai da paleontologia brasileira. Mide a cerca de 2 a 2,25 m de comprimento e 80 cm de altura e pesava aproximadamente 30 kg. Sua alimentação é carnívora e era um predador ativo. Ele viveu no início da Era dos Dinossauros, quando esses animais ainda eram pequenos e ágeis, competindo com grandes répteis sinodontes e arcossauros. Suas pernas longas e ossos ocos indicam que ele era um corredor veloz, especializado em caçar pequenos lagartos, mamíferos primitivos e insetos. Possuía dentes serrilhados e curvados para trás, ideais para morder e prender presas que tentavam escapar. A anatomia da sua cauda ajudava a manter o equilíbrio dinâmico enquanto corria e mudava de direção rapidamente. Dasosaurus tocantinensis é uma espécie de dinossauro saurópode descrita oficialmente em fevereiro de 2026. Ele representa o maior dinossauro já descoberto no estado do Maranhão, medindo aproximadamente 20 metros de comprimento. Os fósseis foram encontrados originalmente em abril de 2021, de forma acidental, por um arqueólogo durante o monitoramento ambiental das obras de terraplenagem de um terminal rodoferroviário na cidade de Davinópolis, no Maranhão. Sua alimentação é herbívora. Irritator chalengeri é um dos dinossauros carnívoros mais intrigantes do Brasil. Ele pertence à família dos espinosaurídeos, os mesmos parentes do famoso Spinosaurus africano, e viveu no Nordeste brasileiro durante o período Cretáceo. O nome, Irritator, não é por acaso.
Ele foi dado pelos paleontólogos devido à profunda irritação que sentiram ao descobrir que o fóssil havia sido alterado e adulterado por contrabandistas de fósseis antes de ser vendido. O tamanho é estimado entre 6,5 e 8 metros de comprimento, cerca de 2,5 metros de altura nos quadris. Pesava aproximadamente 1 a 1,5 toneladas. Sua alimentação é carnívoro, especializado em peixes, mas também caçava pequenos pterossauros e outros animais. Possuía uma cabeça longa e estreita, com dentes cônicos e afiados. Essa anatomia era perfeita para pescar, funcionando como uma pinça rápida dentro da água. Suas narinas ficavam posicionadas mais para trás no crânio do que na maioria dos dinossauros. Isso permitia que ele mantivesse a ponta do focinho submersa na água enquanto continuava respirando. Estudos mecânicos do crânio revelaram que o irritator conseguia abrir e fechar a mandíbula de forma extremamente rápida para capturar presas ágeis. Embora sua mordida não fosse tão poderosa quanto a de um tiranossauro, apresentava uma crista óssea no topo da cabeça, cujo formato exato ainda gera debates entre os cientistas. Australoposeidon magnificus foi o maior dinossauro já descoberto e catalogado no Brasil. Ele foi um gigantesco titanossauro que habitou o interior do estado de São Paulo no final da Era dos Dinossauros. Embora seus fósseis tenham sido encontrados na década de 1950, a espécie só foi oficialmente estudada, descrita e batizada no ano de 2016. Mide a cerca de 25 metros de comprimento e mídia de 6 a 8 metros de altura. Sua alimentação é herbívoro. Um estudo das vértebras do Australoposeidon revelou detalhes incríveis sobre sua sobrevivência. As vértebras possuíam tecidos ósseos esponjosos cheios de cavidades aéreas. Isso tornava o esqueleto do pescoço muito mais leve, permitindo que ele se movimentasse sem gastar tanta energia. Análises nos anéis de crescimento dos ossos mostraram que esses dinossauros cresciam em um ritmo muito acelerado para atingir o tamanho adulto o quanto antes, escapando da predação. Ibirânia parva é um dos dinossauros mais fascinantes do Brasil por quebrar um padrão da natureza. Ele é o primeiro saurópode anão das Américas. Enquanto seus parentes próximos, como o Australoposeidon, alcançavam até 25 metros de comprimento, o Ibirânia era minúsculo para os padrões de um pescoçudo. A espécie foi oficialmente descrita em setembro de 2022 a partir de fósseis escavados no município de Ibirá, no interior do estado de São Paulo. Mide apenas 5 a 6 metros de comprimento, média pouco mais de 1,5 metros de altura no lombo, do tamanho de um cavalo. Sua alimentação é herbívoro. A análise microscópica dos tecidos ósseos provou que os fósseis pertenciam a animais adultos já totalmente crescidos, e não a filhotes. Ao contrário de outros titanossauros, seus ossos tinham paredes espessas e pouca pneumatização, o que ajudava na sustentação de um corpo compacto. Suas vértebras possuíam estruturas de encaixe específicas e simplificadas que ajudavam a economizar massa muscular e peso. Pygmalionisaurus nevesi é o dinossauro carnívoro mais imponente e um dos maiores predadores já descobertos no território brasileiro. Ele pertencia à família dos abelissaurídeos, os mesmos parentes do famoso Carnotaurus argentino, que reinava no topo da cadeia alimentar na região central do Brasil. Seus fósseis foram encontrados na década de 1950 no estado de Mato Grosso, mas a espécie só foi formalmente descrita e nomeada em 2002 pelos paleontólogos Alexander Kellner e Diógenes de Almeida Campos. Seu tamanho estimado era entre 8,5 e 9 metros de comprimento, média cerca de 3 a 3,5 metros de altura. Seu peso é aproximadamente de 2 a 3 toneladas. Sua alimentação é carnívoro, ou seja, era um predador de emboscada. Como a maioria dos abelissaurídeos, o Pygmalionisaurus possuía braços extremamente curtos e atrofiados, que não tinham nenhuma utilidade prática para caça ou defesa. Sua cabeça era robusta, compacta e alta, projetada para desferir mordidas potentes e arrancar grandes pedaços de carne, compensando a falta de uso dos braços. A anatomia de seus membros inferiores indica que ele possuía uma musculatura muito forte nas pernas, excelente para corridas de explosão de curta distância para surpreender suas presas. Seus olhos eram voltados mais para as laterais, o que significa que ele dependia fortemente de um olfato apurado para rastrear carcaças e presas vivas. No próximo episódio iremos falar sobre outros animais que viverão na era dos dinossauros.
Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se inscreva no meu canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos sobre biologia e compartilha com todos os seus amigos. Valeu e até a próxima!